Eu queria que você se colocasse sobre os seus pés, estendesse as suas mãos para cá. Aleluia! Não somente para cá, para a vida da missionária Sandra. Que você possa nessa noite ficar atento a tudo que ela vai ministrar, porque vem diretamente do coração de Deus para nossas vidas. Que você venha arrancar palavras proféticas do altar, palavras que venham trazer mudanças, palavras que venham trazer avivamento. E avivamento melhor é quando nós ouvimos a voz do nosso Deus. Eu queria que você juntamente comigo orasse pela vida da serva do Senhor Jesus. Pai, essa noite nós estamos aqui sedentos e ansiosos pela Tua palavra, Senhor. Nós ativemos este momento abençoado através da vida da irmã Tati, do irmão Cássio e também, Senhor, da vida do diácono Alisson, Pai. Mas nessa noite chegou o momento, Senhor, principal deste culto. O Senhor quer ouvir a Tua palavra, Pai. Te pedimos nessa noite que o Senhor possa utilizar a Tua serva, a missionária Sâmia, como um instrumento, Senhor, em Tuas mãos para as nossas vidas. Que ela venha ser, meu Deus, incisiva, Senhor, e precisa naquilo a qual o Senhor quer ministrar, Senhor, sobre nossas vidas. Pai, toma o coração, toma a mente, meu Deus, toma os lábios da Tua filha, e que sejam instrumentos Teus nessa terra, para as nossas vidas e para a vida daqueles que estarão também assistindo este vídeo, Senhor, este culto, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. A igreja aplauda ao nome do Senhor. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Gente, eu vou conversar com vocês que se eu saísse agora, Deus ele já tinha falado. Porque eu fico muito feliz em ver pessoas cheias do Espírito Santo de Deus trazendo a palavra. Quando a Tati subiu, eu não consegui me contentar e não chorar, porque Deus sabe da obra. Ela sabe da obra de Deus na vida dela. Ela sabe. O irmão Cássio, diácono Alisson, todos aqueles que tiveram a oportunidade. Isso é um exemplo para nossas vidas, de que a gente não pode desistir do chamado, porque em meio a tantas lutas, em meio a tantas batalhas, Deus levantou cada um de nós. E como foi dito pelo diácono Alisson, não precisa ter um cargo missionário, evangelístico. Não precisa. Foi o Senhor que te levantou. Em meio à batalha, em meio à sua família, que muitas das vezes não está aqui. Mas foi o Senhor. Porque Ele tem um chamado para cada um de nós. Então não desista do seu chamado. Que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor quer falar. Porque eu confesso para vocês que eu fiquei meditando, buscando. Senhor, me dá uma palavra. E ontem coloquei o louvor, estava fazendo uma mecha. E o Senhor me deu um título e eu fui meditar no título. E na hora das mechas eu peguei o celular, que eu fico cronometrando lá o tempo das mechas. E eu escrevi, e eu disse assim: amor, Deus me deu uma palavra, Deus me deu um tempo. E eu confesso para a igreja que eu não tinha nada. Mas missionário que não medita, medito na palavra. Até falei para o missionário amigo que eu tinha várias preparação no meu celular e apagou tudo, não sei como. Mas quando a gente busca a Deus, quando a gente procura, quando a gente se separa, o Senhor Ele nos entrega. Não só para a igreja, mas também para as nossas vidas. Porque sempre eu gosto de falar aqui que a palavra, primeiramente, ela fala conosco, para depois falar com vocês. E é por isso que muitas das vezes eu digo que a palavra, ela me dá lápis engochado, como dizia a minha avó, para que
que eu possa aprender. E não somente falar. Não somente falar para vocês, mas também que eu possa aprender com aquilo que o Senhor quer para mim. Não por título de missionário. E quantas das vezes eu tentei desistir. Quantas das vezes eu fiquei sem querer fazer aquilo que o Senhor tem me chamado. Mas eis-me aqui. Eis-me aqui. E eu peço para vocês também, como foi dito, fale para Deus de todo o seu coração. Eis-me aqui. E sem demoras, que eu já falei muito, vamos à palavra. E a palavra se encontra em Isaías 6, a partir do versículo 1. Quando Deus falou comigo, entregou o tema, que esse tema é: em meio a uma geração corrompida, Deus levanta um disponível. No mesmo momento, o Senhor me levou à lembrança a falar sobre Isaías 6 e meditar um pouco mais, esmiuçar o que era que o Senhor queria falar através dessa palavra. E vamos fazer menção da palavra e que você possa entender aquilo que Deus quer falar à igreja. Glória a Deus. Vamos fazer menção da palavra. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Agora vamos lá para o 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Glória a Deus. A igreja pode aceitar. Glória a Deus. Para que a gente possa entender um pouco dessa palavra, eu fiz um pequeno estudo. Até a gente vir ao versículo. Antes de entrarmos no texto, nós precisamos entender que na época do chamado, Israel vivia pelo menos 3 crises. A crise política. Por quê? Como fala aqui no versículo 1, o tão amado e estimado rei Uzias estava morto. E ele foi um rei que trouxe muitos benefícios para aquela época. E a nação de Judá, principalmente a prosperidade financeira e a segurança contra os inimigos. E hoje não é diferente de como nesse tempo. O rei estimado Uzias, que naquele momento, quando Isaías teve aquela visão, que a palavra nos fala que ele teve uma visão, ele já havia morrido. E ele morreu de uma lepra. E o que me chama a atenção é que aquele homem, ele trouxe, principalmente para aquele povo, prosperidade financeira e segurança contra os inimigos. Ou seja, naquele tempo, aquele povo ele estava em crise política, que fala, e a crise social
que nos dias do profeta Isaías havia exploração dos mais ricos sobre os pobres, homicídio, injustiças, tribunais, violência. E o pior de tudo isso, que estava sendo cometido por aqueles que se diziam povo de Deus. Ou seja, aquele povo conhecia a palavra, conhecia o Deus de Israel, mas eles estavam corrompidos. E a terceira crise era a crise espiritual. Que ali, quando Isaías teve aquela visão, aquele povo, por que Deus deu aquela visão a Isaías? Primeiramente porque Isaías ele estava disposto. Então Israel havia se afastado de Deus, se afastado do trono do Senhor, por ídolos. Os pecados do povo eram tão graves e numerosos que o Senhor chega a chamá-los de Sodoma e Gomorra. E quem conhece a história em Gênesis sabe como era o povo de Sodoma e Gomorra. O povo que não temia mais a Deus vivia no pecado. Então aquele povo, Deus ele se entristeceu tanto nesta época que chamou aquele povo de Sodoma e Gomorra. E para não ficar só nas minhas palavras, nós iremos ler em Isaías 1:10. Aleluia. Vamos ler aqui juntamente. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Ou seja, o coração daquele povo estava totalmente afastado do Senhor. Os olhos deles estavam tão fechados que eles estavam totalmente fadados ao insucesso, ao pecado. E para eles era algo normal. Porém, o nosso Deus, ele não se agradara daquela situação. E em meio a tudo isso, em meio a essas crises, o Senhor Deus levantou um homem. E esse homem foi o profeta Isaías. Como é bem falado, como já foi bem falado, profeta messiânico. Profeta que anunciou a vinda de Cristo. Então, por que o profeta Isaías foi levantado? Eu creio que Deus, ele tinha um plano de salvação para a vida daquelas pessoas. E quando Isaías se dispôs, aqui no versículo 8, falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu creio que naquele momento muito alegrou o coração do Senhor. E assim também é com as nossas vidas nos dias de hoje. Porque vivemos em momentos de crise, nós vivemos em um momento de muitos pecados, visto aos nossos olhos. Mas o Senhor, ele levanta um disponível em meio às crises, em meio ao pecado. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem um plano de salvação. E até que todas as nações, todas as pessoas conheçam ao Senhor, ele vai levantar pessoas disponíveis. Glória a Deus. Porque para a vinda dele, precisa que todos os povos conheçam a ele. E o Senhor nos diz hoje, assim como ele me disse quando eu estava meditando nessa palavra, que eu te levantei e que você esteja disponível. Não deixe que as lutas, as crises, sejam elas financeiras, sejam elas na sua família, não deixe que a crise te afaste do chamado
E assim é com a nossa vida. Mas, missionário, eu não estou entendendo o porquê da graça. Porque para que nós estejamos, para que nós possamos alcançar outras vidas, nós precisamos primeiro estar purificados. Nós precisamos primeiro estar separados. Porque assim o Senhor, Ele vai falar conosco. E através das nossas vidas, outras vidas serão salvas. Porque aqui é muito falado de exemplo. Porque o exemplo, nosso exemplo, como é que você quer salvar alguém da sua família, se muitas das vezes nós não somos exemplo? Esses dias eu fiquei muito alegre e eu falei com meu esposo. Era mais ou menos 1h da manhã, quando eu entrei no quarto. O meu filho, João Pedro, poucas vezes ele veio aqui, ele estava de joelhos ao pé da cama, orando. Se orar receber besteira, não é. Porque só Deus e eu sabemos o quanto eu tenho falado para eles, o quanto eu tenho dito. Eu envio videozinhos. Mas para que isso aconteça, eu preciso me separar, eu preciso me purificar. Eu não estou dizendo aqui para vocês que eu não tenho falha, eu tenho muitas falhas. Mas eu sempre gosto de mostrar aos meus filhos qual é o caminho verdadeiro, de onde eu vim e onde eu estou hoje. Que há salvação, há oportunidade. Isaías, ele foi levantado em meio àquele povo, contaminado, cheio de pecado. Mas ele se fez disposto. E você está disponível a fazer a missão, a fazer a obra de Deus, como foi falado aqui, a anunciar o Evangelho? Porque como foi falado pelo pastor Vitor, como ouvirão se não há quem pregue? Você está disposto a fazer essa missão, a alcançar outras vidas, não só a sua família, mas pessoas que você conhece, e pedir ao Senhor? Muitas das vezes nós nos achamos indignos, muitas das vezes nós não achamos que Deus, Ele não vai nos usar, mas Ele nos usa quando nós estamos diante da vontade dEle, quando nós não desistimos do chamado. Porque o Senhor, Ele tem uma obra na nossa vida, Ele tem uma promessa na nossa vida. E eu não estou falando aqui de promessa financeira, não que o Senhor não irá lhe abençoar, porque você já é abençoado. Mas a maior promessa que o Senhor tem para as nossas vidas é a missão, é de alcançar outras vidas. É por isso que nós estamos aqui sentados hoje, porque chegou uma pessoa para falar desse Deus que cura, desse Deus que salva. Chegou uma pessoa até nós disponível para falar do amor genuíno desse Deus poderoso, soberano. E então esteja na brecha, esteja disponível. Eu sei que não é fácil. E eu confesso para vocês, muitos que foram para a missão não me viram nas missões. Eu estava até falando para mim. Eu disse, missionário, chegou um tempo que eu não tinha mais vontade. Isso é normal, porque nós somos falhos. Porque eu dizia, meu Deus, o que eu vou fazer na madrugada, Senhor? Se dentro da minha casa eu falo, eu prego, eu digo, eu envio louvor, coloco louvores, e os meus filhos estão com o coração endurecido, eu não consigo alcançar. E quando das vezes o missionário mandava, vamos, amiga, e eu não posso. Gente, eu inventava desculpa, mas só Deus sabe o meu coração como estava. Porque eu disse assim, Senhor, por que tu me chamou? E Deus falou comigo aqui, nessa palavra, como fala, todas as vezes que como eu já falei aqui para vocês, quando eu estou em algumas crises,
Deus disse: eu te chamei porque tu estava disponível. Então levanta, porque enquanto tu faz, enquanto tu vai, enquanto tu fala, enquanto tu abraça uma prostituta, enquanto tu abraça um homossexual, eu vou fazer na tua casa, mas é no meu tempo. O Senhor disse: é no tempo dele. E eu não posso. Gente, eu entendi. Eu sou uma pessoa sanguínea. E eu entendi. Foi fácil, não foi. Mas eu preciso estar disposta para aquilo que o Senhor me chamou. Porque se eu vou fazer, Deus faz na minha casa. Então nós precisamos estar dispostos. Missionária, mas a minha vida é tão complicada. Amigo, você não sabe da minha vida. Irmão, você não sabe como é que eu passo, o que eu passo. E eu não estou falando aqui para me vitimizar, não. Porque isso não é comigo. Mas quantas das vezes na Cuiarés, num tempo que eu estava sangrando, que não parava, eu andei, acho que foram 14 quilômetros, foi, missionário? Eu estava sangrando, gente. E eu confesso para vocês que naquele momento toda dor passava, o sangramento diminuía. E por muitos tempos, muitos momentos ali, eu poderia dizer que eu não conseguia ir. E o meu coração doeu quando eu não fui para apoiar essa última vez. E foi mais uma desculpa, porque eu não estava conseguindo naquele momento. Então, gente, eu digo para vocês que mesmo em meio às crises, às tempestades, às lutas, elas vêm para poder parar, elas vêm para poder dizer que nós não temos capacidade, elas vêm para dizer: tá vendo que tu não consegue, porque o inimigo das nossas almas é o pior. E muitas das vezes eu virei as costas para o chamado. Mas quando você entende que você tem que estar disposto na brecha, que independente da situação, Deus, Ele lhe dá cura, Ele transforma, Ele liberta, porque você precisa estar disposto para aquilo que você disse, assim como Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor disse: vai. Mas quantas das vezes a gente vira as costas para o Senhor, para o chamado do Senhor para nossas vidas? E eu quero te dizer hoje: não vira as costas para o teu chamado, porque é através da tua vida e da minha vida que outras vidas serão alcançadas. É através da tua vida e da minha vida que a tua família irá ser alcançada. O exemplo aqui é a Andressa, como foi dito hoje pelo Diácono Márcio. Já pensou se ela tivesse desistido? Porque ela era apenas uma menina. Eu me lembro quando eu cheguei aqui na igreja, a Andressa era uma menina. E depois veio o Alisson,
Você está negando o Evangelho. E é através do Evangelho que outras vidas serão salvas. Então não desista do teu chamado. Esteja disponível. Tem uma passagem da Bíblia que eu não lembro bem agora, que fala, não me engano é profeta Elias. O profeta Elias tem uma passagem que Deus, ele tem uma visão e Deus pergunta quem está disposto a ficar na brecha. Ali, o profeta Elias, pastor, que ele pergunta que quem está disposto a ficar na brecha. E não havia ninguém. Não havia ninguém para ficar na brecha. Pelaquela cidade. Para orar pelaquela cidade. Então esteja disposto. Porque tem vidas que precisam de você disponível para o reino. Para poder levar o Evangelho. E através da sua vida haverá salvação. E tudo para a glória de Deus. E chega um tempo da nossa vida que nós estamos tão cansados, afadigados, que nós queremos parar. Mas tem uma passagem na Bíblia que sempre quando eu estou nesses momentos, eu lembro que aquele que botou a mão no arado não pode olhar para trás. Porque senão nós não estaremos aptos a entrar no reino do céu. E qual de vocês não quer entrar no reino do céu? Nós todos queremos. E não só nós. Mas todas aquelas pessoas que chegam até nós, aquelas pessoas que nós conhecemos. Então não desista do seu chamado. Independente de todas as situações, a palavra nos diz e nos afirma que Deus, Ele está lá, no alto, sublime trono. Então, independente da crise, independente daquilo tudo que Isaías estava a viver, o Senhor, Ele deu a oportunidade de Isaías ter uma visão e de ver Ele no seu alto e sublime trono. E aqui eu aprendo que independente de qualquer situação, o Senhor está no trono. O rei Uzias, ele tinha morrido, ele tinha falecido. O rei Uzias, ele não estava mais no trono, mas o Senhor estava no seu alto e sublime trono. Ou seja, independente de qualquer situação, o Senhor, ele não perdeu o controle de todas as coisas. Porque Ele é o controle de todas as coisas. É Ele que te capacita. Então, independente da situação que você esteja a viver neste momento, escute bem, nesse momento, porque é uma situação que irá passar. Não desista do seu chamado. Não desista de falar desse Deus poderoso. Você já pensou se Isaías tivesse desistido? Se outros que foram levantados, Moisés que foi levantado, que aquele povo estava cativo, Daniel que foi levantado no tempo do exílio da Babilônia. Você já pensou se esses homens tivessem desistido? Paulo, missionário Paulo, e o nosso Jesus, sem pecado, sem mácula. Você já pensou se ele tivesse desistido? Hoje nós não estaríamos aqui. Então siga o exemplo desses homens do nosso Jesus. Não desista do teu chamado, porque o Senhor está à procura de mulheres e homens dispostos. E eu te digo, enquanto tu faz, o Senhor
juntamente com o Senhor. Então cumpra a sua missão aqui nessa manhã. E é somente até aqui que o Senhor me tem. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Hoje o pessoal está bebendo água. Deus é fé. É porque é sábio para vocês. Você que tem a oportunidade. Amém? Glória a Deus. Como já fora dito, que culto extraordinário, né? Que a igreja entregou para o Senhor. Cada palavra, cada exposição das Escrituras Sagradas, Deus tem bradado aos nossos corações. Amém, povo de Deus. O evangelista José, peça quem está aí fora se organizar, que eu preciso fazer um momento agora que o Senhor tocou no meu coração. O missionário Gleison, ele tocou num assunto muito importante na abertura do culto, quando ele cita a África. Esses dias têm chegado muitos vídeos, eu acredito que nas suas redes sociais pode ser que você tenha observado alguns vídeos, né? Os nossos irmãos da África, eles têm sido perseguidos, gente. Mortes por cima de mortes, irmãos da Nigéria têm sido assassinados, e as pessoas parece que não fazem questão, né? A vida só importa quando faz parte de algum grupo defendido pela ideologia. Quando se trata dos nossos irmãos de fé, os cristãos, parece que a mídia, o mundo faz uma visão retardada e movida de mercador. Mas tem uma igreja que ora e que busca. E eu queria nesse momento, eu queria até que algum obreiro pedisse às crianças para serem liberadas, que eu quero colocar as crianças para orarem também. Vamos fazer um momento de oração pelos nossos irmãos lá na África. E eu queria que quando você fosse orar, vamos interceder por nossos irmãos. Amém? Irmãos que têm sido queimados vivos. Eu vi um vídeo missionário essa manhã, agora há pouco, antes de vir ao culto, que eles estão levando uma caravana de cristãos, estão deixando lá no meio do deserto para morrer de fome e de sede. Ainda fica filmando, fazendo live ao vivo. Gente, isso é terrível, terrível, terrível. E a igreja, ela precisa se compadecer. Eu não posso, pastor Vitor, Laílson, Enzo, Hudson, Mário, a gente não pode estar na África fisicamente, mas a oração de um justo, ela pode muito. Ela pode muito. Amém? Então cada criancinha, sem correr, vai para perto da mamãe, alcança uma cadeirinha, porque nesse momento até as crianças vão orar. Amém? A professora também pode liberar. Não quero nenhuma criança andando para o lado aleatório, porque nós vamos orar. Quando Josafá percebeu que a perseguição que se aproximava era maior do que o seu poder bélico, ele convocou todo o povo para a casa do Senhor. E lá no pátio novo, um homem chamado Jaaziel foi usado por Deus. Ele foi usado por Deus. E eu tenho certeza que Deus já levantou muitas pessoas aqui e tem levantado. Mas eu quero que nesse momento, quem pode, coloque-se de joelhos agora. Cada papai e mamãe, por favor, coloca seu filhinho perto de você. Por favor. Para que nada tire a atenção.
Eu preciso fazer esse momento. Mas pastor, o senhor liberou as crianças justamente porque eles fazem também parte da igreja. Eles fazem parte da igreja. E eu preciso fazer esse momento profético. Eu preciso que você coopere. Onde você estiver, de joelhos ou assentado no seu lugar, eu queria que você começasse a interceder por nossos irmãos que se encontram em outro continente, mas que agora, nesse momento, estão sendo perseguidos, escondidos dentro de cavernas, escondidos, porque se eles disserem que são cristãos, serão mortos, serão humilhados, serão amarrados em carros e arrastados pelas ruas. Mas eu quero liberar uma palavra em nome de Jesus. Eu quero liberar esta palavra, e o céu está ouvindo a oração desse lugar, porque isso é uma promessa perpétua. Eu quero liberar em nome de Jesus uma palavra profética sobre Fortaleza, sobre o estado do Ceará, sobre o Nordeste, sobre o Brasil. E eu quero liberar também sobre os nossos irmãos que se encontram na África. Cristãos têm sido assassinados, humilhados, mas em nome de Jesus, Deus está levantando recursos. Deus vai movimentar homens poderosos do mundo que vão intervir nessa matança. Deus, Ele vai mover a sua mão poderosa. Oh Senhor, nós estamos aqui, Senhor, intercedendo. Oh Espírito Santo, Consolador, fiel intercessor, os nossos irmãos, Pai, se encontram naqueles lugares, Senhor. Eles só querem cultuar a Tua presença, mas o esfriamento do amor, Pai, o engano não tem deixado, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, manda a situação da África, Senhor. Oh Senhor, manda a situação, Senhor, que haja paz sobre aquele lugar, Pai, que os meus irmãos possam cultuar, que eles possam, Senhor, levantar as suas vozes, como nós fazemos aqui nesta igreja, sem ser perseguidos, Pai. A Tua igreja está aqui, Senhor, clamando, buscando, bendizendo, Senhor. Tem homens de Deus aqui, Pai, tem mulheres de Deus aqui, Senhor, homens cheios do Teu Espírito Santo, senhoras cheias do Teu Espírito Santo. Oh meu Deus e meu Pai, nós estamos clamando aqui, Senhor. Faz o mover naquele continente, Pai, lá na Nigéria, Senhor, faz o mover, Deus. Arranca o coração de pedra dos perseguidores, Pai. Eu oro com a igreja lá, Senhor, com a Tua igreja, que os perseguidores se renderão a Ti. Eu não estou orando para que eles morram, não é sobre isso, Pai. É para que eles encontrem a verdade. O Senhor ama também os perseguidores. Eles não conhecem a verdade. Tem de misericórdia, Senhor. Eles precisam conhecer a Tua presença, o Teu amor, Pai. Eles têm sido enganados pelo Islã, Senhor, pelas falsas religiões, Pai. Eles não conhecem, Senhor, o Teu amor, a Tua presença. É por isso que eles perseguem, Senhor, cegamente perseguem. Mas assim como Paulo perseguiu a Tua igreja,
e foi alcançado, Senhor, em um lugar deserto, a caminho de Damasco. Foi o Senhor que foi lá. Ele também perseguia a tua igreja, ele era matador de crente, mas o Senhor alcançou. Faz isso na África, Senhor, faz isso naquele lugar, Pai. Levanta homens ali, Senhor, aleluia. A tua igreja está aqui, Senhor, te clamando. Tem homens de fé, tem crianças aqui clamando, Senhor. Oh, meus irmãos, não detenha as suas vozes. Igreja, levante a sua voz. Nós estamos aqui intercedendo por nossos irmãos, e não diferente, Senhor, dos nossos irmãos na África. Aqui em Maranguape, Pai, o município que era pacato, Senhor, hoje é a cidade mais perigosa do Brasil. Oh, Senhor, eu quero liberar uma palavra de vida, uma palavra profética, Pai. Não suportamos mais tanta violência no nosso estado, Senhor, na nossa cidade. Faça aqui com esses jovens, Senhor, experimentem do teu amor. E aqui é a missão da igreja, aqui é a responsabilidade da igreja. Oh, Senhor, eu vejo o Senhor levantando jovens da direita, da esquerda, de frente, de trás, de todos os lados, lá de dentro da tua casa. Eu estou vendo Deus levantando, 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 levantando jovens que vão estar aqui em outros lugares, em outros ministérios. Deus vai trazer um grande avivamento sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado. Eu queria que você, onde estiver sentado, ou de joelhos, ou que vai me assistir pela live depois, comece a interceder, igreja. A Mari vai louvar o Senhor. Louva, e a gente vai continuar em oração. Pastor, meu joelho está doendo, Senhor. É porque não tem muito costume. Mas continua firme. Eu estou sentindo a presença de Deus muito forte nesse lugar. Eu, missionário adormecido. A pergunta é sua: a quem enviarei? A quem enviarei? Diz para o teu pai, meu irmão. Se acovarda não. Diga para o teu Deus: Senhor, eu confio no Senhor. Eu não vou desistir, não vou baixar minha guarda, não. Foi o Senhor que me chamou, não importa a idade, não. Você que não se sente preparado, é o Senhor que vai te capacitar de preparar, meu irmão, meu irmão. Oh, aleluia, tem criança aí de joelho perto de você, que são os futuros missionários que Deus vai levantar, futuros homens e mulheres de Deus nesse lugar. Aleluia. Canta, Mari, canta, canta, canta. Eu sinto a tua presença no meio de nós. Vamos ficar de pé. Fica de pé. Mas fica ligado, pelo amor de Deus. Aleluia. Continue com seus olhos fechados. Deus está levantando pessoas aqui, ó. Deus está levantando pessoas aqui, ó. Alabaçure me canala. Alabaçure me canala.
conhecerão o tom da sua voz. Mas eu quero que você tenha uma certeza e plena convicção. Tem algum microfone alto, tem que baixar um pouquinho. Algum microfone alto. Tenha certeza, não é o meu, que o céu conhece quem você é. Você tem identidade e saiba. Às vezes as nações nem vão saber quem é Maria, mas o céu sabe quem é você. O mundo espiritual sabe quem é. Tem uma criança perto de você, aleluia. Tem uma criança perto de você. Coloca a mão na cabeça dessa criança agora. Coloque a mão nessa cabeça. Vai para perto do papai e da mamãe, ligeiro. A criança vai para perto do papai e da mamãe. Aleluia. O pai ou a mãe, coloca a mão na cabeça dessa criança agora. Diga: Senhor, meu filho é teu. Levanta cada vez mais. Fala, diga: levanta cada vez mais. Diga: homem de Deus, mulher de Deus, que vai fazer a diferença nesta terra. Aleluia, eu estou sentindo o peso da glória que é tão forte no altar. Eu conheço, eu sei quando Deus me envolve aqui no altar. Estou liberando a palavra profética, o peso da mensagem. Tem criança aqui que amanhã tu vai lembrar. Alguns anos tu vai lembrar dessa profecia que eu estou falando aqui no altar. Essa criança vai conhecer nações, essa criança vai fazer a diferença nessa terra. Para você é o presente, é o filho. Para Deus, herança. Para a pastora de canto, Deus está operando aqui nesse lugar. Que coisa linda, até a Radacinha orando pelo irmão. Aleluia. 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 Eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. Não tem riqueza maior do que essa. Não tem. A palavra do Senhor é forte. Eu tenho muito orgulho de vocês. Muito orgulho. Cada saudação, vocês não têm noção. Algumas vezes eu disse que a minha alegria é ver vocês sendo usados por Deus. Eu tenho muito orgulho de vocês. Muito. Falem mal de mim o que quiser, mas não toque nas ovelhas que Jesus me deu, não para cuidar. Não faça isso não. Eu sempre tenho falado o meu passo. Você quer arrumar confusão? Toque nas ovelhas do papai que ele me deu a oportunidade de cuidar. Eu tenho muito orgulho de vocês. Muito orgulho. E aqui a irmã Tax
sendo usada por Deus. Diácono Alisson, meu filhão. Cássio, da próxima saudação que você me dar, eu vou lhe proibir de subir com o caderno, que é só uma saudação. Mas vocês perceberam que até as saudações que eles deram, vocês combinaram não, né? Vocês mandaram mensagem para o outro? Não, né? Você mandou mensagem para os outros? Não? Mas tudo alinhado. Tudo alinhadinho. Quando Deus faz dessa forma. Amém, povo de Deus? E cada irmão que tem se dedicado nas missões, que tem procurado servir, louva a Deus pela vida de vocês. Baixa só mais um pouquinho o teclado, mas por favor. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês são corajosos. E às vezes a gente se encontra assim, como a missionária deu testemunho, tem que ter coragem para falar o que ela falou. E às vezes a gente se encontra assim, né, desanimado, porque a gente é ser humano, né? Nós somos seres humanos. O importante é que tem pessoas do lado da gente que não querem a gente parar de ajuda. Não é verdade? Que a gente possa ser essa pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. E lembrando, lá fora vai ser vendido o pastel. E todo o dinheiro arrecadado da venda, do culto das missões, todo culto de missões, já falei até para minha esposa, coloca aquela equipe que foi separada no congresso para realizar alguma coisa, porque todo o caixa das vendas vai para o departamento missionário. Por quê? Porque antes a gente ia para o Apuiarés uma vez no ano. Agora a gente vai uma vez no mês. Entende? Uma vez no mês. Então precisa de recurso para colocar gasolina. E você que não pode estar lá, interceda. Você tem que colocar em suas orações. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Eu queria chamar o pastor Mateus. Vem cá, meu filho. Em nome de Jesus, das bênçãos apostólicas. Glória a Deus. Lutz, encerra ali, porque não é live não, tá, gente? O pessoal estava reclamando que travava muito. E eu comprei um monte de giga da operadora, mas eu vi que não serve o negócio de operadora não. Vou botar o Wi-Fi mesmo que é melhor. Glória a Deus. Amém, povo de Deus? Então cada um aqui, ó, compra no mínimo 5 pastéis. 5 pastéis. Amém? E o pessoal das missões não sai correndo não, irmão. Fica para ajudar depois. Glória a Deus.